Olá pessoal, muito boa noite a todos vocês de todo o cantinho do Brasil. Sejam bem-vindos ao Periscope do Amo Direito. Vamos ter uma revisão fantástica aqui nessa véspera de feriado. Eu estava com meus filhos, consegui chegar em casa agora, tomei uma chuveirada correndo para fazer essa live com vocês. E eu tenho certeza que você que está aí acordado a uma hora dessa, você que tem o sonho da aprovação, você vai ser muito bem recompensado por ter ficado acordado até esse momento e por assistir essa live. A gente vai fazer uma revisão topíssima, de alto nível, sobre as ações de controle de constitucionalidade. Um tema que sempre cai nas provas, cai em todos os concursos, despenca nas provas de concursos, no exame de ordem, e tenho certeza, meus irmãos, que esse momento que a gente vai dedicar aqui ao aprendizado, à evolução, na construção do castelo da aprovação, esse momento vai ser recompensado. Estou vendo aí muita gente querida, muitos amigos, alunos, ex-alunos. Estou vendo a galera que acabou de ser aprovada comigo aí na segunda fase de constitucional, na segunda fase de tributário da OAB. Estou vendo a galera... Olá pessoal, muito boa noite a todos vocês de todo o cantinho do Brasil. Sejam bem-vindos ao Periscope do Amo Direito. Vamos ter uma revisão fantástica aqui nessa véspera de feriado. Eu estava com meus filhos, consegui chegar em casa agora, tomei uma chuveirada correndo para fazer essa live com vocês. E eu tenho certeza que você que está aí acordado a uma hora dessa, você que tem o sonho da aprovação, você vai ser muito bem recompensado por ter ficado acordado até esse momento e por assistir essa live. A gente vai fazer uma revisão topíssima, de alto nível, sobre as ações de controle de constitucionalidade. Um tema que sempre cai nas provas, cai em todos os concursos, despenca nas provas de concursos, no exame de ordem, e tenho certeza, meus irmãos, que esse momento que a gente vai dedicar aqui ao aprendizado, à evolução, na construção do castelo da aprovação, esse momento vai ser recompensado. Estou vendo aí muita gente querida, muitos amigos, alunos, ex-alunos. Estou vendo a galera que acabou de ser aprovada comigo aí na segunda fase de constitucional, na segunda fase de tributário da OAB. Estou vendo a galera que é concurseira aqui na live, vocês do Brasil todo, viu? Sejam bem-vindos. A gente vai fazer uma live de alto nível, podem ter certeza, vai ser uma live de altíssimo nível. Ó, meu irmão, prepara o teu café, pega um copinho aí com tua água gelada, pega o teu caderno e tua caneta, que a gente vai arregaçar aqui conversando sobre os principais aspectos a respeito das ações de controle de constitucionalidade. Tudo bem? Vou mandar um beijo para o meu irmão querido, professor André Uchoa, delegado de polícia, que está aqui na live. Grande mestre, professor André Uchoa. Um beijo, meu irmão. É um prazer receber você aqui no Periscope do Amo Direito. E ó, rapaziada concurseira, galera que está estudando para a prova do AB, vamos com tudo. Que seja uma live abençoada, que Deus nos abençoe para que essa aula de hoje seja melhor que a de ontem, melhor que a de antes de ontem, e que você monte um caderninho top. E aqui, ó, galera, é para bater um papo objetivo, focado, revisando os assuntos mais importantes sobre as ações de controle de constitucionalidade. Eu tenho certeza que todos vocês sabem o quanto isso é importante. Eu quero vocês comigo numa live de alto nível. Estou vendo aqui, ó, Valberto lá de João Pessoa, Agnaldo de Rondônia, Aline de Recife, estou vendo Cirlane de Vitória, Zeca aqui do Rio de Janeiro, meu parceiro querido. Estou vendo gente do Brasil todo, irmão. Ó, aqui Jana, lá do Acre, é gente do Brasil inteiro, pessoal de Floripa, de Recife, Goiânia, Cuiabá. Então, vamos unir esse povo concurseiro, essa galera do Brasil que precisa ser aprovada. Hoje, eu estou aqui para ser um servo de Deus, meu irmão, para que Deus me use
para que Deus me instrumentalize, para que eu possa ser o instrumento da obra de Deus na consagração da sua vitória, da sua aprovação. E tudo o que eu venho a falar aqui hoje possa cair na sua prova e que no dia da prova você escute minha voz, você lembre dessa live, essa energia maravilhosa que nos une nesse momento, te contagie e que agora você embarque comigo numa aula de altíssimo nível. Tudo bem? Maravilha. Moçada, pra gente começar, vou começar a pedir a rapaziada para parar as mensagens, pra gente, ó, já são, 11h20 da noite. Vou pedir a rapaziada para parar as mensagens, tá? Muita gente querida, muita gente amada. Tô vendo aí Vitão, que estava ontem aqui na live, Campeão, Noi, lá de Aracaju, só a galera do bem. Então, o que eu vou pedir ao pessoal de Rio Bonito aqui no interior do Rio, Breninha, todo mundo? Vou pedir a galera para começar a parar as mensagens. Parem as mensagens para a gente começar a aula, para a gente começar essa revisão. Vai ser um tiro curto, rápido, de 60 a 80 minutos. Como eu tenho prometido a vocês, todo dia, no fim da noite, uma live de alto nível, direta, focada, sem lero-lero, sem mimimi, bem direto no ponto, como vocês querem. Como eu sei que você que é concurseiro quer. Você não quer chegar aqui a essa hora da noite e ter aquela aula com a história, com aprofundamento dogmático, epistemológico. Não, não cabe. Para esse momento isso não cabe. Você quer um curso aprofundado? Pega a minha isolada lá no Portal F3. Portal F3, onde eu ensino com exclusividade. Agora aqui é para revisar, ok? Direta, objetiva e no alvo. No ritmo que foi ontem e antes de ontem, ok? Deixa eu agradecer a vocês que viram a live 1 de segunda-feira, Poder Judiciário. A live 2 de ontem, Poder Legislativo e Executivo. Cara, foram mais de 3.000 pessoas na live. Eu quero agradecer a vocês. Muito obrigado pelo carinho, tá? O Portal F3 hoje só é essa realidade que ele está se tornando por causa de vocês. Quando eu criei o portal em 2015, muitas pessoas disseram, você é maluco, existe o SERS, o Damásio, o LFG, tu tá louco, irmão, tu vai criar um cursinho novo, pega teu dinheiro e investe em outra coisa. Eu acreditei nos propósitos que Deus prepara para as pessoas que têm essa vocação para o magistério, para o ensino, para compartilhar o conhecimento. E eu acreditei. E hoje o portal é essa realidade, 60 mil alunos, é o curso que mais cresceu nos últimos 2 anos, e graças a vocês, ao boca a boca de vocês, ao carinho de vocês, muito obrigado, tá certo? Só para frisar, tenho amigos queridos no LFG, meu irmãozinho querido Renato, fundador lá e proprietário do Complexo Renato Saraiva, professor Renato Saraiva, um irmão querido, né? Meu querido irmão Marco Antônio, Marquinho, que coordena lá a rede Damásio, um irmãozinho, a gente trabalha junto aí em vários projetos também na ANPAC. Então, só para frisar, meu carinho máximo ao SERS, ao LFG, ao Damásio, que são casas de amigos, eu estou há 17 anos nesse meio, mas o portal é minha casa, é meu sangue, é minha pele, e é essa nossa energia, é essa nossa adrenalina chamada foco, força e fé. Vamos embora? Vamos começar? Moçada, tô começando, parem as mensagens, porque a gente vai começar agora. E o primeiro tema sobre as ações de controle é... Qual é o primeiro tema agora? Vamos lá, vamos segurar a mensagem de todo mundo, todo mundo. A partir de agora, só pode comentar aqui na live o professor André Uchoa, que está aqui na live, é professor, delegado de polícia, ex-examinador de concursos, está aqui na live, é o único autorizado a começar, beleza? Vou pedir a todo mundo para parar as mensagens, tá certo? Para a gente começar, eu já quero começar, meu irmão, são 11h20 da noite, vamos começar, meu irmão, que a madrugada está chegando, e eu tenho que ir para o aeroporto 8 horas da manhã. Então vamos lá, vamos parar as mensagens, ninguém mais escreve, por favor. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem para o meu Instagram, que eu respondo pelo inbox do Instagram. Mas não parem a live, não digitem nada, por favor. Tá tarde, você precisa fechar seu ciclo de estudos hoje, bater sua meta do dia. Então, vamos ser eficientes. 0 mensagens como parou agora, do jeito que tá aí, 100 mensagens. A única pessoa autorizada a digitar alguma coisa é o professor André Uchoa, e se entrar algum outro professor, eu vou franquear a liberdade de argumentar, de debater, de dialogar. Salvo o professor André Uchoa, que está na live aí, delegado de polícia, todos os alunos eu peço encarecidamente, só ouvindo e copiando. Eu vou dar 20 dicas fodas para vocês sobre ações de controle, beleza? Ao final, um sorteio rolando no meu Instagram. Quem não segue meu Instagram, anote rapidinho aí para eu começar. Meu Instagram é Pedro Barreto, meu nome, Pedro Barreto com 2T, Portal F3. Anota aí no caderno que não é seguidor.
Pedro Barreto, Portal F3, obrigado Jéssica, obrigado Dani, minha sócia, tá aí na live, professora Daniela Rego Silva. Pedro Barreto, Portal F3, é o meu Instagram pessoal. Quando eu acabar essa live, 00:30, vai rolar um sorteio de 30 bolsas de 100% lá no meu Instagram, ok? Depois eu explico no final. Vamos embora. Bom, quais são as 4 ações que possibilitam o exercício do controle abstrato de constitucionalidade? César Tavolieri, você que entrou na live, você que um dia, há 10 anos atrás, passou comigo na segunda fase do OAB. Cezão, quais são as 4 ações que possibilitam o exercício do controle abstrato de constitucionalidade? Vamos lá, galego do Zóio Azul. Cezão, se liga nessa. Moçada, existem 4 ações que, se ajuizadas lá no STF, que tem a competência originária para acolhê-las, para recebê-las, existem 4 ações que, se ajuizadas, vão impulsionar o exercício do controle abstrato de constitucionalidade. E é sobre essas 4 ações que a gente vai conversar hoje aqui. Anote aí as siglas, as 4 siglas primeiro, para eu falar o nome delas e a gente começar a discutir os aspectos essenciais dessas 4 ações. Essas ações têm siglas: ADI, ADI, ADO, ADC e ADPF. ADI, ADO, ADC e ADPF. Anota, meu irmão, anota, minha irmã. ADI, bora Cezão. ADO, ADC e ADPF. Professor César Tavolieri, coordenador do Portal F3 na live. ADI, ADO, ADC e ADPF. Nós vamos conversar sobre os 10, 15, 20 pontos mais perguntados sobre essas ações. ADI, ADO, ADC e ADPF. O que significam essas 4 siglas? Quem não tem intimidade, anota. Quem tem, só escuta. Não precisa gastar o punho. Quem já conhece, só escuta. Quem não conhece, anota. ADI, ação direta de inconstitucionalidade. Anota aí, rapaziada. Vamos lá, que a vibe tem que ser frenética. Eu quero vocês com o coração pulsando na madrugada. Bora. ADI, ação direta de inconstitucionalidade. ADI, ação direta de inconstitucionalidade. ADO, anota, rapaziada, anota, meninas, anota, meninos. ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ok? Então, ADI, ADO, ADI, ação direta de inconstitucionalidade. ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. ADC, bora Jefferson Lessa. ADC, ação declaratória de constitucionalidade. Anota aí, galera. ADC, ação declaratória de constitucionalidade. Ação declaratória de constitucionalidade. E por fim, a nossa querida, a subsidiária ADPF, vou falar dela hoje aqui, hein? ADPF, os examinadores amam ela, hein? As bancas têm fetiche com ela, hein? ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Cezão, vou passar um desafio para você. O professor mais bonito do Brasil, o homem mais charmoso do país. Cezão, você que é o galã, o ídolo das concurseiras do Brasil. E eu ouvi dizer que tu tá solteiro, irmão. Não sei se é verdade, mas eu já tô vendo burburinho feminino nas lives aí que o grande galã, o alemão César Tavolieri, professor de Direito Constitucional e gestor do Portal F3, ouviu um babado que você tá solteiro. Não sei se é verdade. Então, você, Cezão, vai anotar o nome das ações e vai publicar aqui para mim, tá certo? Ninguém pode falar nada. Só André Uchoa e César Tavolieri. César, anote o nome das ações e publique aqui para mim. ADI, ação direta de inconstitucionalidade, ok? Anota aí, ação direta de inconstitucionalidade. ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. ADC, ação declaratória de constitucionalidade. Show, Cezão já postou aí, ADI, ação direta de inconstitucionalidade.
ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. ADC, ação declaratória de constitucionalidade. ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Eu vou tocar, Cezão, aos pouquinhos você vai botando os nomes aí, eu vou tocar a live. Vamos embora. Rapaziada, primeira pergunta que a banca pode fazer para vocês. Ajuizadas essas ações no STF, impulsionado o exercício do controle de constitucionalidade, para que se possa iniciar uma sessão de julgamento, qual é o quórum mínimo de ministros do Supremo que deve estar presente na sessão? Qual é o quórum mínimo de ministros? Boa, professor André Uchoa, ajudando aí. Qual é o quórum mínimo de ministros do STF que deve estar presente para se iniciar uma sessão de julgamento? Moçada, anota no caderno. Só se pode começar uma sessão de julgamento se estiverem presentes no mínimo 8 dos 11 ministros. Não se inicia uma sessão de julgamento quando ajuizada uma ADI, uma ADO, uma ADC ou uma ADPF, se não estiverem presentes pelo menos 8 dos 11 ministros. É imprescindível que tenhamos pelo menos 2 terços dos ministros presentes na sessão plenária de julgamento. Então, anota, meu irmão, tem que existir ali um quórum de pelo menos 2 terços, pelo menos 8 dos 11 ministros presentes, para que o presidente da mesa diga: iniciamos a sessão de julgamento daquilo que foi arguído como supostamente inconstitucional na ADI, numa eventual ADPF, numa ADO, e aquele pedido de declaração de constitucionalidade daquela lei federal que está sendo objeto de controvérsia judicial, quando ajuizada a ADC. Para se iniciar a sessão de julgamento, está aí, registrando para vocês, o delegado de polícia, o Master Coach, o professor André Uchoa, tem que ter pelo menos 2 terços, 8 dos 11 ministros, ok? Isso é razoável que vocês decorem, que vocês entendam, porque isso cai em prova. 2 terços ou mais para iniciar a sessão de julgamento. Avancemos. Vamos lá, rapaziada. Todo mundo focado. E quero vocês na adrenalina. Meia-noite chegando. E quero vocês na vibe da aprovação. Energia da aprovação aqui nessa live. Qual é o quórum para julgar? Qual é o quórum para julgar? Qual é o quórum mínimo exigido para que o Supremo possa declarar a inconstitucionalidade ou declarar a constitucionalidade? Qual é o quórum mínimo exigido para a declaração de inconstitucionalidade ou para a declaração de constitucionalidade? Qual é o quórum mínimo exigido? O quórum mínimo é de maioria absoluta. 6 ministros dos 11, para que se possa tomar a decisão final, declarando aquela lei, aquele ato normativo com força de lei, aquele ato do poder público inconstitucional, ou declarando aquela lei, aquele ato constitucional. Então, rapaziada, para não perder esse ponto para a banca, anota, o quórum mínimo para decidir é de maioria absoluta. Então, se por um lado, para abrir sessão, é necessário um mínimo de 2 terços, por outro lado, para decidir, para julgar se é constitucional ou se é inconstitucional, o quórum é de maioria absoluta, no mínimo 6 ministros, tudo bem? Mais uma questão importante sobre quórum. Rapaziada, pode ser que a banca indague para vocês. Pode ser que a banca pergunte qual é o quórum exigido para que possam os ministros ali no plenário tomar uma decisão importantíssima de fazer a modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. A banca pode perguntar na sua prova qual é o quórum para modular os efeitos na declaração de inconstitucionalidade. E aí se liga nessa. Se o Supremo, julgando ADI, ADO, ADC ou ADPF, declarar a inconstitucionalidade e ali se constatar uma necessidade de modular os efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade, caso a Corte entenda que é necessário fazer a modulação temporal dos efeitos para que a declaração de inconstitucionalidade não opere o seu natural, o seu tradicional, o seu ordinário efeito ex tunc, o seu efeito retroativo, para modular no tempo a retroação
dos efeitos da declaração da inconstitucionalidade, para que haja a modulação dos efeitos, para que a Corte relativize a aplicação retroativa dos efeitos da inconstitucionalidade, é necessário o quórum mínimo de 2/3. 2/3. 2/3 dos ministros. Então, anote no seu caderno que isso já foi alvo de muitas perguntas em provas. Só se pode fazer a modulação no tempo, a modulação temporal dos efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade se 2/3 ou mais dos ministros concordarem. Exige-se um mínimo de 8 dos 11 ministros. Então anota aí, cara. Anota, minha irmã. Anota, meu irmão. Porque as bancas adoram perguntar isso. Anota em julgamento de ADC, em julgamento de ADPF, em julgamento de ADI, em julgamento de ADO. Para você, ao declarar inconstitucional, para você modular efeito, você precisa de 2/3, 2/3 ou mais dos ministros para impedir que se aplique retroativamente, desde a publicação daquela lei, daquela fonte, daquele ato, os efeitos da inconstitucionalidade. Então, a modulação no tempo, a relativização da eficácia retroativa da declaração da inconstitucionalidade depende da concordância, da aceitação de 2/3 ou mais dos ministros do Supremo, ok? Então, passei a vocês aqui o seguinte: para iniciar uma sessão de julgamento, 8 ministros ou mais, 2/3 para iniciar a sessão. Para julgar, maioria absoluta. Julgou, declarou inconstitucional, quer impedir a aplicação retroativa, a eficácia ex tunc da declaração de inconstitucionalidade, quer fazer modulação no tempo para que a declaração de inconstitucionalidade não retroaja até o início, lá a data da publicação da lei, 2/3 dos ministros para fazer modulação, ok? Maravilha. Mais uma pergunta que a banca pode fazer para você. Declarada a constitucionalidade ou declarada a inconstitucionalidade. Declarada a constitucionalidade ou declarada a inconstitucionalidade. Quais são os efeitos dessa decisão? Quais são os efeitos mais importantes emanados da decisão final, que exaure o processo no controle abstrato, exaure o processo objetivo no controle abstrato? Quais são os efeitos emanados da decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade? Meu irmão, minha irmã, anote aí, pegue sua canetinha, anote no caderno, a banca vai lhe perguntar isso na sua prova. Três efeitos sobressaem. Existem 3 efeitos importantíssimos que emanam da decisão final no controle abstrato, julgando-se ADI, ADO, ADC, ADPF. 3 efeitos principais se destacam quando se declara a consti ou a inconstitucionalidade. Anota, porra, que isso cai na prova. Vamos lá. Declarada a inconstitucionalidade daquela lei federal, daquela lei estadual. Declarada a constitucionalidade daquela lei federal. Declarada a inconstitucionalidade. Primeiro efeito vinculante. Efeito vinculante. Vincula todo mundo a acatar. Todo o poder judiciário abaixo do Supremo, todo o poder executivo, toda a administração pública tem que cumprir. Não pode se insurgir contra. É o STF, no plenário, pela maioria absoluta dos ministros, decidindo, analisando em abstrato, fora de um caso concreto, analisando a lei na sua estrutura, a lei em tese, e dizendo, é constitucional, irmão. É inconstitucional, irmão. Essa decisão vincula todo mundo a cumprir. Então, o primeiro dos 3 efeitos mais importantes, o primeiro dos 3 efeitos que as bancas mais perguntam da declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade é o efeito vinculante. Ele vincula, ele obriga todo juiz, todo tribunal, toda a administração pública, direta e indireta, da União, dos estados, do DF e dos municípios, a cumprir essa decisão. E ninguém pode, a partir daí então, se insurgir contra. Então, rapaziada, efeito vinculante. O segundo efeito é o efeito que você me viu falar há pouco. É o efeito retroativo. É o efeito ex tunc. Quando o Supremo diz, olha, aquela lei que foi aqui atacada numa ADI, essa ADI está sendo declarada, está sendo julgada procedente à ADI, e a lei está sendo declarada inconstitucional, irmão,
a decisão de declarar por maioria absoluta ou mais a lei inconstitucional, a decisão não constitui a inconstitucionalidade. A decisão reconhece, declara, apenas reconhece a inconstitucionalidade que já existia. Então, a decisão que declara a lei inconstitucional ou que declara a lei constitucional, ela opera efeitos retroativos. Ex tunc, além de vinculantes, os efeitos são retroativos. E quando se declara a inconstitucionalidade, salvo modulação temporal autorizada por 2/3 dos ministros, a declaração retroage até o dia da publicação da lei. Então, as declarações de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, além de produzirem efeitos vinculantes, produzem efeitos retroativos. Anota que essa porra cai em prova. Efeitos ex tunc. E qual é o terceiro efeito? Qual é o terceiro efeito? Moçada, efeitos erga omnes. Efeitos erga omnes. Quando, imagine o seguinte, imagine o exemplo que eu sempre dou nas aulas, vocês vão se lembrar das aulas. Imaginem que o Procurador-Geral da República, imaginem que o PGR ajuizou uma ADI em face de uma determinada lei estadual, flagrantemente inconstitucional. Imaginem que os estados vieram fazer uma lei flagrantemente inconstitucional. Tá? Vamos misturar constitucional com tributário, que vocês amam, eu também. As matérias que eu mais amo ensinar, constitucional e tributário. Imaginem vocês que determinado estado da federação resolveu instituir por lei estadual um imposto residual. Por lei ordinária estadual. Ô rapaziada, vocês que fazem meu curso de tributário, eu pergunto para essa galera do Brasil inteiro que vai ser aprovada, tome posse, você vai ser aprovado. Estado pode criar imposto residual? A competência residual tributária é exclusiva da União e só por lei complementar. Aí vem lá um estado X da federação, estado alfa da federação, e por lei ordinária estadual cria um imposto residual. O PGR, quando viu aquilo, falou, caraca, essa porra é inconstitucional. Estado não pode criar tributo residual, só a União por lei complementar. Essa lei ordinária estadual é inconstitucional. O que é que o PGR fez? O PGR ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, chegou lá no Supremo e contou o babado. E falou, Supremo, você não vai acreditar. O estado da Bahia, o estado do Mato Grosso, o estado do Rio de Janeiro, eles cometeram inconstitucionalidades bizarras. Através de leis locais, leis ordinárias locais, criaram impostos residuais não autorizados. Só a União pode por lei complementar. O PGR ajuizou a ADI. O Supremo leu a petição inicial e disse, flagrantemente inconstitucional, não tem jeito, não tem condição, não se pode admitir imposto residual criado por Estado. Desculpe o AGU que tentou fazer a defesa da lei, desculpe a AGU com a sua hercúlea, atuação aqui tentando salvar a lei, não tem como. E aí o Supremo declara inconstitucional. Indago a vocês, quais são os efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade, além de vinculantes, além de retroativos à data da publicação dessa lei estadual? Erga omnes. Todas as pessoas, todos os homens que seriam atingidos por essa lei estadual estão protegidos. Entenda, meu irmão querido, a declaração do Supremo, nesse meu exemplo, a declaração de inconstitucionalidade da lei estadual que instituiu um imposto residual, essa declaração, professor Kleber Barros, vamos juntos, essa declaração de inconstitucionalidade, essa declaração do Supremo, julgando a ADI ajuizada pelo PGR, julgando essa ADI ajuizada pelo PGR, julgando essa ADI procedente e declarando inconstitucional essa lei estadual, vocês acham o quê? Que essa declaração do Supremo produz efeitos para o PGR? Não! Se bobear, o PGR nem mora naquele estado, o PGR nem seria atingido por essa lei. Ô rapaziada, essa declaração do Supremo, que diz que essa lei do Estado Alfa da Federação é inconstitucional, ela produz efeitos para quem? Para todas as pessoas lá do Estado Alfa que seriam atingidas por essa lei. A declaração de conste ou de inconste, quando o Supremo julga ADI, ADO, ADC, ADPF, a decisão produz efeitos que se erguem para todos os homens que seriam atingidos pela lei. A declaração produz efeitos erguíveis a todos os sujeitos, a todos os homens que seriam destinatários dessa lei. Então anote no seu caderninho que a banca lhe pergunta exatamente isso. Quais são os efeitos da declaração de conste ou de inconstitucionalidade? Quais são os efeitos das decisões finais em sede de ADI, ADO, ADC, ADPF? Além de vinculantes e retroativos, eles são erga omnes, ok? Erga omnes, tudo bem? Maravilha. Bom,
Continuemos. Agora que você sabe os efeitos da declaração de conste ou de inconste, agora que você sabe os quórums, a banca pode lhe fazer uma pergunta. Quem é o personagem? Quem é o personagem que tem que atuar em todos os casos em que se ajuiza uma ADI, ADO, ADC, ADPF, lá no STF, e ele tem que ser citado para emitir o seu parecer, e sem o parecer dele não pode acontecer o julgamento. Quem é o personagem, quem é a figura jurídica de ampla importância no cenário político-jurídico da federação? Quem é esse personagem, quem é essa autoridade maior que tem que ser consultada e tem que emitir seu parecer, e as suas opiniões têm que ser lidas, valoradas pelos 11 ministros da casa? Quem é esse personagem sem o qual nenhum processo no Supremo pode ser válido? Quem é o personagem que tem que atuar obrigatoriamente em ADI, ADO, ADC e ADPF? Anote, o PGR, o Procurador-Geral da República. Anota, cara, anota que isso cai em prova. O Procurador-Geral da República, ele tem que ser ouvido, tem que se ler as considerações dele. Nenhum processo pode tramitar no Supremo sem a participação do ilustre senhor doutor Procurador-Geral da República. O PGR, ele tem participação assegurada em todos os processos no Supremo, não somente nos processos objetivos oriundo do ajuizamento de ADI, ADO, ADC, ADPF, também nesses, mas além desses, em quaisquer outros que tramitem no Supremo. Nenhum processo pode tramitar no Supremo e chegar a um julgamento sem a oitiva, sem que se dê chance ao Ministério Público de avaliar o que está acontecendo. Então, o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União, ele tem que ser ouvido em todos os processos que tramitam no STF, inclusive nos processos objetivos que surgem em razão do ajuizamento de ADI, ADO, ADC e ADPF. Tudo bem? Vamos embora. Moçada, a banca pode perguntar a vocês o que é que não cabe. O que é que não cabe em sede de ADI, ADO, ADC, ADPF. Olha para os meus dedos. Olha para os meus dedos. Agora aqui, ó, só 4 dedos. Vou tirar o quinto e vou ficar PB Lula, PB Lula. Vamos lá, PB Lula, 4 dedos só. O que é que não cabe? O que é que não cabe? Em ADI, ADO, ADC, ADPF. Existem 4 pilares para você aqui memorizar comigo. Quem assistiu minha aula sábado vai lembrar. Quem assistiu minha revisão de sábado ao vivo, com sinal aberto, foram 6.000 pessoas pelo site do Portal F3. Quer dizer, foram 6.000 pessoas de manhã, fora a galera que entrou de tarde, que eu nem sei, que eu nem procurei saber quais foram os números. Na parte da manhã, quando eu olhei meio-dia, na hora do almoço, tinham 6.000 e poucas pessoas conectadas. Deve ter dado mais, né? Que o pessoal entra de tarde, deve ter dado, sei lá, 7, 8.000 pessoas. Quem assistiu a aula sábado pelo Portal F3, se você não conhece, meu irmão, bote no seu coração essa tatuagem aqui, ó. Portal F3. F3 quer dizer Foco, Força e Fé. É o curso que mais cresce no Brasil. A galera já está respondendo aí. A galera já está respondendo aí. O que é que não cabe em ADI, ADO, ADC, ADPF? Rapaz, professor, isso cai em prova? Não cai, não. Não cai, não. Despenca. Despenca igual a avalanche. Cai enrolado em cima. Assim, o que é que não cabe em ADI, ADO, ADC, ADPF? Se ligue. Eu vou lhe falar as 4 coisas que não cabem. Em 2 tem exceção. Antes de eu falar as exceções, eu vou ditar a regra. Eu vou primeiro falar a regra. Se você já conhece as exceções, não fique ansioso. Me espere. Eu falo as exceções ao final. Mas eu só posso ensinar as exceções depois de falar a regra. Ok? Então, se liga, rapaziada. O que é que não cabe em ADI, ADO, ADC, ADPF? Não cabe ditrar. Não cabe ditrar. Eu tô vendo essa galera bonita do Brasil inteiro anotando que em ADI, ADO, ADC, ADPF não cabe ditrar. Anota, minha irmã, anota, meu irmão, em ADI, ADO, bora Loli, ADI, ADO, ADC, ADPF, não cabe ditrar. Bora Manu, o que é ditrar? Ditrar, o que é Marcão? Ditrar. Então se liga, você que está em casa aí, você que não assistiu a revisão do Portal F3. Ai, professor, eu só faço curso não dá mais no Séries e no LFG. Vem pro portal, meu irmão. Vem pro Portal F3, meu irmão, que tu vai aprender pra cacete. O que é que não cabe? O que é que não cabe? D de desistência e T de intervenção de terceiro. R de recursos.
AR de ação rescisória. PB, o que é que não cabe em ADI, ADO, ADC, ADPF? Vamos na regra, vou dar as exceções ao final, né? Não cabe desistência, irmão. É processo objetivo. Não tem interesse subjetivo do autor em jogo, não tem lead. Ajuizou, não pode desistir. Então é aquela história. Deu play, não cabe mais desistir, amigo. 01, não dá para pular fora. Ajuizou ADI, ajuizou ADO, ajuizou ADC, ajuizou ADPF, não cabe desistir. Ah, eu quero desistir. Já era, irmão. Já era. Ah, eu quero desistir. Já era, irmão. Entrou no game, vai ter que ir até o final. Então, ajuizou ADI, ajuizou ADO, ajuizou ADC, ajuizou ADPF, não cabe desistência. Por que não cabe desistência? Você só pode desistir daquilo que interessa para você, daquilo que é disponível. E quando você ajuiza a ação de controle, você chega no Supremo, bate na porta e diz: Supremo, eu entendo que essa lei, que esse ato do poder público é inconstitucional. Supremo, eu estou ajuizando essa ADC porque eu entendo que essa lei federal que está tendo controvérsia judicial, TRF1 versus TRF2, uns estão dizendo que é constitucional, uns estão dizendo que é inconstitucional. Então, porra, eu estou ajuizando essa ação aqui porque eu entendo que essa lei é constitucional, mas tem juízes, tem tribunais dizendo que é inconstitucional. Eu não estou lutando por interesse subjetivo meu. Eu estou provocando o Supremo, exercendo a minha missão institucional, que a Constituição confiou a mim, de como um co-guardador da Constituição, co-protetor da Constituição. Eu estou ajudando a ação de controle abstrato, dizendo ao Supremo, eu vou lá no Supremo, lembra da brincadeira? Eu vou no Supremo contar a fofoca, eu vou contar o babado. Eu acho que essa lei é constitucional, ADC. Eu acho que essa lei é inconstitucional, ADI. Eu acho que essa lei aqui, não atacável por ADI, é inconstitucional, viola preceito fundamental, ADPF. Olha, eu acho que essa omissão do poder público não se justifica mais. Ela é uma omissão inconstitucional, está impossibilitando a aplicação dessa norma constitucional de eficácia limitada, de aplicabilidade diferida. Eu vim aqui provocar o senhor Supremo, para que o senhor analise em abstrato as minhas arguições, fora de qualquer caso concreto, no processo meramente objetivo, e o senhor diga se é constitucional ou se é inconstitucional. Ô rapaziada, quando se ajuiza ADI, ADO, ADC, ADPF, o autor não está brigando por interesse pessoal dele. Lembra do meu exemplo aqui do PGR, ajuizando um ADI em face de uma lei que criou imposto residual no estado alfa da federação? PGR nem mora lá no estado alfa. Não tem nada a ver com o que está acontecendo. A questão que está em tela não interessa para o autor. Então, por que ele vai desistir? Não pode desistir. Então não cabe desistência. Não cabe intervenção de terceiros. Qual é a única exceção? O amicus curiae. Anota aí no teu caderno. Em ação de controle não cabe intervenção de terceiro, amigo. Salvo a figura jurídica do amicus curiae, que é um terceiro interventor amigo, que colabora. Ele não vem apoiar o autor, apoiar um réu no conflito de interesses subjetivos. Não tem. Em ação de controle não tem lead. Em ação de controle não tem conflito entre autor e réu, não tem Caio contra Tício, Merbury contra Madison, não tem reclamante contra reclamado, fisco contra contribuinte, contratante contratado, locador e locatário, fornecedor e consumidor. Para com essa maluquice. Ação de controle não tem caso concreto, ação de controle não tem conflito de Caio e Tício, não tem autor versus réu. A ação de controle é o legitimado provocou o Supremo e disse: analise se isso é constitucional ou inconstitucional, ponto. A decisão nem interessa para o autor. É um processo meramente objetivo para analisar se a lei é compatível com a Constituição, direito objetivo, o menor com o maior. Então, por que você vai falar de intervenção de terceiro se nem as próprias partes estão interessadas? Então, não cabe intervenção de terceiro. Mas por que eu excepciono e aceito a figura do amicus curiae? Por que, Williane, o amicus curiae? Porque o amicus curiae, ele não vem nem assistir ao autor, nem assistir ao réu, nem a fazer uma oposição contra a divergência. O amicus curiae não vem ser um denunciado da lide. O amigo não tem lide, porra. O amicus curiae é um colaborador que vai ajudar os ministros a decidirem, trazendo considerações técnicas, elucubrações, elucidações de ordem técnica. Ele vai ajudar, cara. Então, se liga, Aline, não cabe desistência, IT, intervenção de terceiro. Então, ação de controle não cabe D de desistência, não cabe IT de intervenção de terceiro. Mas aqui tem uma exceção. Qual é a única modalidade de intervenção de terceiros admitida em ação de controle? Amicus curiae. Se escreve A-M-I-C-U-S, amicus Ah, isso aí fica até estranho, né? Curiae. Curiae. Tem gente que até se emociona. Amicus curiae. Esse pode. Ok? Show de bola, Tiagão 26. Então,
Caiu na prova, não cabe desistência, não cabe intervenção de terceiro, salvo amigo escure, e não cabe mais o que, moçada? Não cabe recursos. O R é de recursos, o A é de ação rescisória. Então, vamos lá. Está lá você fazendo sua prova da OAB, 19 de novembro. Está lá você fazendo o seu provão no seu concurso público, aqui no final do ano ou em 2018. E aí cai lá a questão. O que é que não cabe em ação de controle? Não cabe desistência, não cabe intervenção de terceiro, não cabe recursos, tem exceção. Não cabe ação rescisória. Bom, recurso. Tem duas exceções. Anote no seu caderno. Como regra, não cabe recursos das decisões do STF em sede de ação de controle. Não cabe recurso. Mas tem duas exceções. Vamos lá para vocês não esquecerem. Quais são as duas exceções que caem em prova? Quais são as duas exceções? Quais são as duas situações que cabe recurso? Quais são os dois perfis de decisões que cabem recursos em ação de controle, quebrando a regra que não cabe recurso das decisões do STF em ADI, ADO, ADC e ADPF? Vamos lá. Primeiro caso. Primeiro, cuidado com esse agravo interno aí, pelo amor de Deus. Não vai de peito aberto assim no agravo interno, não. Porque o agravo interno é só em uma situação e não em todas. Vamos lá, devagarzinho. Quais são as duas únicas hipóteses que cabe recurso das decisões que o STF profere em sede de ação de controle? Primeiro caso, ok, todo mundo acertou o primeiro caso. Embargo de declaração. Embargo de declaração. Embargo de declaração. Se a decisão do STF, boa Robertão, boa, se a decisão do STF for omissa, obscura, contraditória ou com erro material. De toda e qualquer decisão do judiciário, seja de um juiz ou de um tribunal, de qualquer que seja o tribunal, inclusive das cortes de superposição, STJ e STF, inclusive do STF, inclusive em processo objetivo, em ADI, ADO, ADC, ADPF, de qualquer decisão, com obscuridade, erro material, contraditoriedade ou omissão, em 5 dias cabe embargo de declaração. Lembra da brincadeira da rima? Se tem decisão, o erro material, obscuridade, contraditoriedade ou omissão, em 5 dias cabe embargos de declaração. Ok? Então, nas decisões que o STF profere, julgando ADI, ADO, ADC, ADPF, anota no caderno que essa porra cai, irmão. Anota aí, minha irmã. Anota. Se cai lá na sua prova que o Supremo está julgando ADI, ADO, ADC, ADPF, e aquela decisão foi obscura, não se está entendendo o que está no teor da decisão. Foi contraditória, uma parte disse uma coisa, outra parte disse outra, de sentido contrário. Foi omissa, não se apreciou certa arguição que era fundamental para a decisão. Tem um erro material, um erro bobo ali na numeração, num nome, numa frase, numa palavra. Cabe embargo de declaração para que se corrija o erro material, para que se esclareça diante daquela contradição o que é que está certo e o que é que está errado, para que se elucide o que não se conseguiu compreender no caso da obscuridade, para que se supra a lacuna e se afirme aquilo que tem que ser afirmado e que não houve manifestação no caso da omissão. Então anote, em 5 dias cabe embargo de declaração das decisões do STF em ADI, ADO, ADC, ADPF, viciadas por obscuridade, contraditoriedade, erro material ou omissão, ok? Os embargos de declaração têm regulamentação legal no CPC, lá nos artigos 1022 a 1026. Existem 5 artigos no CPC sobre embargos de declaração, 1022 a 1026, ok? Lá do CPC. Bom, vamos voltar. Além dos embargos de declaração, qual é o segundo caso em que cabe recurso em ação de controle? E aí a gente excepciona a regra que não cabe recurso. Porque a regra é que não cabe recurso. A regra é que das decisões do STF em ADI, ADO, ADC, ADPF não cabe recurso. Tá? Tem 2 exceções. Primeiro, embargo de declaração. Qual é o segundo caso? Agravo interno. Agravo interno em face da decisão do relator. A decisão monocrática do relator de indeferir a petição inicial. Cuidado, porque agravo interno em ação de controle não é diante de qualquer decisão monocrática do relator. O agravo interno nas ações de controle, o agravo interno em ADI, ADO, ADC, ADPF, é somente de um perfil de decisão monocrática do relator. A decisão que indefere a petição inicial. Somente essa decisão permite agravo interno. A decisão que indefere a petição inicial. Então, exemplo,
foi ajuizado uma ADI, ADO, ADC, ADPF, e o ministro relator disse: indefiro a petição inicial pelas razões tal, tal, tal e tal. Dessa decisão do relator de indeferir a petição inicial, cabe agravo interno. Qualquer outra decisão monocrática do relator em ADI, ADO, ADC, ADPF, não cabe agravo interno. Então a gente tem que entender essa limitação para o cabimento do agravo interno nas ações de controle. É somente em face de um perfil de decisão monocrática de relator. Não fosse ação de controle, processo objetivo, fossem os processos objetivos, os processos subjetivos em geral, fossem os processos, isso depende da vontade do relator no caso concreto, das características do caso. Não pergunta mais, Vitão, segura o rojão, senão você me atrapalha, tá? Bom, se fossem dos processos subjetivos num caso concreto, caberia agravo interno das decisões monocráticas do relator em geral. Num processo subjetivo, numa ação de procedimento comum, num mandado de segurança, o relator julgou monocraticamente, bingo, cabe agravo interno. Artigo 932 do CPC, combinado com 1021. 1021 com 932 das decisões monocráticas de relator, cabe agravo interno. Agora, preste atenção, em processo objetivo, oriundo de ajuizamento de ADI, ADO, ADC, ADPF, pode caber agravo interno somente de uma decisão, a que indefere a petição inicial, ok? Então vamos fechar. O que é que não cabe em ação de controle? O que é que não cabe em ADI, ADO, ADC, ADPF? Não cabe desistência, não cabe intervenção de terceiro, salvo amicus curiae, não cabe recurso e salvo embargo de declaração ou agravo interno do indeferimento da petição inicial, não cabe ação rescisória, ok? Bom, vamos lá. Próxima pergunta. Quem pode ajuizar a ação de controle? Quem pode ajuizar a ação de controle? Quem pode ajuizar ADI, ADO, ADC, ADPF? Moçada, existe um rol seleto de legitimados autorizados pela Constituição para a propositura dessas ações. Somente aqueles que são listados no taxativo rol do artigo 103 da Constituição é que podem ajuizar ação de controle. Somente aquele rol de legitimados do artigo 103 da Constituição é que pode ajuizar as ações de controle. Só podem ajuizar as ações de controle os 3 chefes nas 3 mesas com PACOM. Ó, o último com é com N de navio, hein? Não bota M de Maria não que dá merda, que vai babar essa parada aí da prova. Quem é que pode ajuizar ADI, ADO, ADC, ADPF? Os 3 chefes nas 3 mesas com PACOM. Você vai anotar o nosso mantra, os meus alunos aí já conhecem, a galera já canta pedra aqui. E eu vou lhe explicar o que é esse mantra. Irmão, se não for um dos 3 chefes, se não for uma das 3 mesas, e se não estiver no COMPACOM, não pode ajuizar ação de controle. Só pode ajuizar ação de controle um dos 3 chefes, uma das 3 mesas, COMPACOM, ok? Galera do coaching, exame de ordem na veia. Porra, que orgulho da galera do coaching, exame de ordem, né? Vocês vão me dar 100%, não vão? O Brasil vai reprovar 85% na próxima prova do OAB. A galera do CO vai aprovar 100%, não vai? Posso confiar nisso, não posso? Posso confiar, não posso? Show de bola, né? Porra, tá aí a galera que passou na segunda fase funcional comigo também na live. Vamos lá, vamos voltar, senão a gente bagunça a porra da aula. Vamos lá, tem uma galera aí que já passou no AB, tá estudando para concurso, tá aqui na live. Vamos lá. Então, se liga. Quem é que pode ajuizar ADI, ADO, ADC e ADPF? Os 3 chefes, nas 3 mesas, com PACOM. Quem são os 3 chefes? Quais são as 3 mesas? E o que é com PACOM? Vamos fazer um trato? Pega a caneta, fica atento, que eu vou começar a falar. Esses legitimados que estão no artigo 103 da Constituição, para vocês lembrarem, a galera aí, CO Caveira, vamos lembrar, tá certo? Vamos lá, Carol, vamos lá. Quem são os 3 chefes? Chefe do Ministério Público da União, PGR, chefe do Poder Executivo da União, Presidente da República, chefe do Poder Executivo dos Estados e DF, governadores.
Quem são os três chefes? Chefe do Poder Executivo da União, chefe do Poder Executivo dos Estados e DF, chefe do Ministério Público da União. Olha para os meus dedos, todo mundo. Olha para cá, sistema mnemônico de associação de informação com a imagem. Olha para cá. Tá vendo? P, G, R. P, G, R. Os três chefes estão aqui. PGR. Olha para a tela. PGR. Quem é o PGR? Quem é o Procurador-Geral da República? É o chefe do Ministério Público da União. Continua olhando para os meus dedos. Os três chefes estão aqui. PGR. Vou derrubar o G. PR. Presidente da República. Vou devolver o G. Procurador-Geral da República. Vou abaixar o P e o R e vou deixar só o G. Governadores. Aqui para o Sérgio Cabral. Governador, para o Pezão. Governadores. Procurador-Geral da República. Tira o G, Presidente da República. Boto só o G, Governador. Na sigla PGR estão os três chefes. Quem pode ajuizar ADI, ADO, ADC e ADPF? Os três chefes. PGR, Presidente da República, Governador, Procurador-Geral da República, nas três mesas. Quem são as três mesas? A mesa que dirige a Câmara dos Deputados Federais, a mesa que dirige o Senado Federal e a mesa que dirige o Poder Legislativo dos Estados e DF. Mesa diretora da Câmara dos Deputados Federais, mesa diretora do Senado Federal, do Senado da República e mesa diretora do Poder Legislativo dos Estados e DF. É dizer, mesa diretora de Assembleia Legislativa Estadual ou Câmara Legislativa do Distrito Federal. Os três chefes, PGR, GPR, Presidente da República, chefe do Poder Executivo da União, Governador, chefe do Poder Executivo dos Estados e DF, Procurador-Geral da República, chefe do Ministério Público da União, PGR. Os três chefes, nas três mesas, mesa diretora da Câmara, mesa diretora do Senado, mesa diretora das Assembleias Legislativas Estaduais ou Câmara Legislativa do Distrito Federal. Compacom, Conselho Federal da OAB, Conselho Federal da OAB. Bota a banca aí, bota a banca aí. Vem examinador, vem em mim examinador. Vem CESP, vem FGV, vem FCC. Partido político com representação no Congresso Nacional. Partido político com representação no Congresso Nacional. Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Quem é que pode ajuizar? ADI, ADO, ADC, ADPF. Os três chefes nas três mesas, compacom. Tem como errar, irmão? Fala aí, Léo. Dá pra errar, parceiro? De coração. Nem tentando. Ai, professor, eu vou errar. Ai, professor, eu vou errar. Ai, caralho, acertei. Porque não tem como errar, irmão. Você tenta errar, puf, acerta. Né? Ô, meu irmão, grande Beto lá de Fortaleza. Ô, Betão, passou agora na segunda fase constitucional. Porra, tá aí na live ele aí, Roberto, lá de Fortaleza, ele, cearense. Eu encontrei esse cara numa palestra. Não me lembro o nome do hotel, era aquele hotel ali perto daquele aterro. Eu encontrei, ele estava em pé na parede, no intervalo, veio falar comigo, que estava na repescagem. E eu falei, meu irmão, se matricule na segunda fase do portal. O curso são quase 200 horas. Vem com a gente vai buscar essa carteira. E aí eu me lembro daquele dia, Beto. Era no intervalo da aula, você estava com o pessoal em pé no intervalo, perto da parede, lá no iate, no hotel iate, isso aí. E eu lhe falei, venha na fé, venha com garra, esquece o passado, esquece o que não deu certo, levanta a cabeça, olha para Deus, agradece por tu ter saúde, por tu poder hoje aí ter, meu irmão, a condição de estudar, por tu ter a tua capacidade para ler, para ouvir, para escrever. Eu falei, vem na fé e vem no amor. E o que é que aconteceu? Beto está aprovado.
Porra, sensacional, irmão. Sensacional, né? Ave Maria. Então, parabéns, Gilberto. Parabéns. Mais um advogado do Esquadrão STF. Caralho, irmão. Essa turma foram 701 alunos. Tive a honra de treinar 701 alunos matriculados. Os 701 aprovados. É brincadeira? Tá de sacanagem, né, irmão? Puta que pariu, Deus é maravilhoso. A ti, Senhor, toda a honra e glória, porque a glória é a Deus. A gente é só instrumento e vocês são os beneficiários do amor e da obra de Deus. Quando vocês entendem, como o Beto aí que passou na segunda fase constitucional, quando vocês entendem que o estudo é o caminho da transformação, que o estudo é o caminho da libertação, e vocês se dispõem a pagar o preço, a dar o melhor de si, amigo, sem mimimi, sem desculpinha, sem ficar colocando dificuldade como desculpa, ao invés de dizer que não pôde estudar porque teve que fazer isso, passa a dizer que deixou de fazer isso para estudar. Quando você realmente assume o perfil de um concurseiro maduro, que escolhe todos os dias acordar e estudar com garra, botar o estudo como prioridade, a aprovação é um corolário lógico, é uma consequência natural, e vocês vão chegar lá. Tamo junto? Então, simbora. Vamos lá, Beta Cavalcante. Vou te ajudar, minha irmã. Vamos lá. Então, voltando. Quem é que pode ajuizar ADI, ADO, ADC, ADPF? Os três chefes, nas três mesas, com PACOM. Show, professor. Primeira vez que assisto o áudio do senhor. Aí você vê, viu, Cátia, como o Brasil é pequeno. Como esse Brasil é enorme, Cátia. Eu tô sendo irônico. Eu dou aula há 17 anos. Eu fui sócio de 7 dos 10 maiores cursinhos do Brasil. Eu coordenei alguns dos maiores cursos preparatórios do Brasil. E eu estou num cursinho pequeno hoje, que é o Portal. Aí você vê o que a galera que vem chegando agora, vem saindo de faculdade, como o Brasil é enorme, nem sabem que eu existo, né? E eu dou aula há 17 anos. Já fui examinador, já fui de banca, né? Maravilha. Seja bem-vinda, viu, minha irmã? Fico honrado de ter você pela primeira vez numa aula comigo. Se de alguma maneira Deus me capacitar para te ajudar, tome posse da graça de Deus e que eu possa ser obra da vontade de Deus aí na sua vida, viu? Vai ser um privilégio para mim poder participar da sua jornada e de alguma maneira exercer esse talento com o qual Deus me honrou, que é o talento de ensinar, de motivar pessoas para que você gabarite suas questões. Deus tem sido maravilhoso. Graças a Deus, há muitos anos eu venho acertando todas as questões das provas. É incrível, né? O pessoal me olha e fala assim, maluco, vem cá, velho, você tem pacto com o quê? Com o diabo, com o capeta? Que porra é essa? Eu falo, irmão, é você olhar para Deus e humildemente se ajoelhar, agradecer e entender que o seu dom não é para você, é para os outros, é para servir, não para se servir dele. E aí Deus vai e te abençoa. É incrível, né? Enfim, vamos lá. Quem é que pode ajuizar ADI, ADO, ADC, ADPF? Os três chefes, nas três mesas, com PACOM. Os três chefes, nas três mesas, com PACOM. E o que é o COMPACOM? Com, Conselho Federal do AB, PA, que é aquela brincadeira, né, essa simbologia para você associar a imagem, partido político com representação no Congresso Nacional, com confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, quem pode ajuizar ação de controle? Os três chefes, nas três mesas, com PACOM. PGR, Presidente da República, governadores de Estado. Mesa diretora da Câmara, mesa diretora do Senado, mesa diretora de Assembleia Legislativa Estadual ou Câmara Legislativa do Distrito Federal. Conselho Federal do AB, partido político com representação no Congresso Nacional e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Anote aí no seu caderno que todos esses legitimados estão expressamente citados no artigo 103 da Constituição. Anote aí no seu caderno que todos esses legitimados estão expressamente citados no artigo 103 da Constituição. Ok? Maravilha. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Existem algumas pegadinhas sobre esses legitimados. Tá? Fátima, a cartinha que você me deu quando eu te encontrei em Salvador, na minha aula em Salvador, na Bahia, tá guardada com muito carinho, viu? A cartinha que você me escreveu tá guardada com muito amor. Vamos lá. Existem algumas pegadinhas sobre esses legitimados. Antes de dividi-los em legitimados universais e legitimados especiais, falar de pertinência temática, princípio da congruência, algumas pegadinhas, para vocês não ratearem em prova. Vamos lá.
clássicas de concursos, clássicas. Aquelas que caem tudo quanto é prova, tudo quanto é banca, a banca bota porque ela sabe que uma galera vai rodar. Você que está aqui, meu irmão, 00:10 não vai rodar. Preste atenção. Quem é que pode ajuizar mesmo a ação de controle? Os 3 chefes, nas 3 mesas com PACOM. Quem são os chefes? Presidente da República, PGR e governador. Lembre, prefeito não pode. Chefe do Poder Executivo Municipal não pode. Vocês já pensaram 5.570 prefeitos ajuizando ADI, ADC, ADO, ADPF? O Supremo explodiria. Então não inclua dentre os chefes de município. Prefeito não. Ok? Presidente. Deixa eu só bloquear aqui, que política aqui não rola, né? Presidente, governador e o PGR. Os 3 chefes nas 3 mesas. Tem pegadinha enorme nas mesas. Pegadinha enorme nas mesas. Olha só. Quais são as mesas diretoras no Poder Legislativo que podem ajuizar ação de controle? Mesa diretora da Câmara, mesa diretora do Senado e mesa diretora de Assembleia Legislativa Estadual ou Câmara Legislativa do DF. Rapaz, tem 2 mesas que aparecem no meio da questão da sua prova e se você demole, você passa despercebido. Elas não podem ajuizar ação de controle. Quem é que não pode ajuizar ação de controle e é mesa diretora de Poder Legislativo? Tem 2 mesas que derrubam o candidato distraído na prova. Olha a pegadinha, anote com asterisco no caderno. Mesa diretora de Câmara de Vereadores não pode ajuizar ação de controle. Mesa diretora de Câmara de Vereadores não pode ajuizar ação de controle. E aquela que mata todo mundo, mesa diretora do Congresso Nacional. Mesa diretora do Congresso Nacional, Valbertão. Essa derruba o distraído. A mesa diretora do Congresso não pode ajuizar ação de controle. Ué, PB, mas não tem a mesa diretora lá no Poder Legislativo da União? Tem. É a mesa diretora da Câmara, que são 7 deputados. Mesa diretora do Senado, que são 7 senadores. Rapaz, aí a banca vai na malandragem, na treta e bota mesa diretora do Congresso. A mesa diretora do Congresso pode ajuizar ação de controle? Não. A mesa diretora do Congresso, ela dirige o Congresso nas atribuições do Congresso. Aquelas competências exclusivas do Congresso, do artigo 49, apreciar um veto a projeto de lei, apreciar um tratado internacional. A mesa diretora do Congresso dirige o Congresso nas sessões conjuntas. Ela é formada por 4 senadores e 3 deputados. A mesa diretora do Congresso não tem legitimidade para ajuizar ação de controle. Entenda, a mesa diretora do Congresso tem uma composição. São 7 pessoas. É diferente, Cezão, da mesa diretora da Câmara, que são 7 senadores. A mesa diretora da Câmara são 7 deputados. A mesa diretora do Senado são 7 senadores. A mesa diretora do Congresso são 4 senadores e 3 deputados. Não ajuiza ação. Ok? Então fique esperto na pegadinha, ok? Os 3 chefes nas 3 mesas com PACOM. Conselho Federal da OAB não é qualquer órgão da OAB. Conselho Federal da OAB. Partido político com representação no Congresso Nacional. E aí tem uma pegadinha. Tem 3 pegadinhas. Qualquer partido político pode ajuizar ação de controle? Não. Se o partido político não conseguir eleger pelo menos um deputado ou pelo menos um senador, não pode ajuizar ação. Só pode ajuizar ação o partido que, ao tempo do ajuizamento, tem pelo menos um deputado ou um senador em exercício de mandato. Então, se algum partido político não conseguir colocar alguém na Câmara ou no Senado, ele não pode ajuizar ação de controle, mesmo sendo um partido político regularmente constituído. Tem que ser partido político com representação no Congresso Nacional. Ok? Aí vem a pergunta. PB, para ele poder ajuizar ação de controle, ele tem que ter representação na Câmara e no Senado? Basta ou na Câmara ou no Senado. Se ele tem pelo menos um deputado e nenhum senador, ele está representado no Congresso, na Câmara. A Câmara faz parte do Congresso. Se ele tem pelo menos um senador e nenhum deputado, ele está no Senado, então ele está dentro do Congresso.
Então, o partido político para ajuização de controle não precisa ter um deputado e um senador. Basta ou um ou outro. E qual é a maior pegadinha sobre o partido político, gente? Imagine você que está se encerrando a legislatura, o último ano daquela legislatura, e o partido político só tem um deputado federal representando o partido, exercendo um mandato do partido lá na Câmara dos Deputados. Imagine que o partido político Alfa não tem nenhum senador eleito, mas está representado no Congresso por um deputado federal. No último dia da sessão legislativa anual, lá no dia 22 de dezembro, última sessão ordinária do ano, esse partido ajuiza uma ADI. Ele está com um deputado ali. Ajuiza 22 de dezembro do ano que vem, 2018. Aí, quando vira o ano, 2019 chega, esse partido não elegeu nenhum senador de novo, não reelegeu aquele deputado e nem elegeu qualquer outro. Ou seja, ele ajuiza uma ADI 22 de dezembro que ele tinha um deputado e na virada do ano ele não tem mais deputado ou senador. Aí o ministro relator recebe essa petição inicial para analisar. É distribuída para ele, né? Ministro relator fulano de tal. Eu pergunto, o ministro relator, ao constatar que naquele momento em que ele está lendo a petição inicial para deferir ou indeferir, ao constatar naquele momento que o partido que ajuizou a ação não tem mais nenhum representante, mas tinha um representante na data do ajuizamento, ele deve indeferir por perda de legitimidade superveniente ou deve deferir por reconhecer que ao tempo do ajuizamento tinha a legitimidade? Ele deve deferir a petição inicial. Se ele indeferir, cabe agravo interno para o plenário. Ele tem que deferir. Porque a legitimidade do partido político se avalia ao tempo do ajuizamento e não ao tempo do deferimento ou indeferimento da petição inicial. Perceberam? Então, se na data do ajuizamento o partido tinha pelo menos um deputado ou pelo menos um senador, ele podia ajuizar a ação. Tudo bem? Tem que deferir. Show de bola? Show de bola. Vamos embora. Bom, vamos lá. Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Cuidado com a pegadinha. Quem pode ajuizar a ação é confederação sindical. Não é federação. Nem é sindicato. Nem é uma mera entidade sindical qualquer. Tem que ser a confederação, no topo da pirâmide sindical, da estrutura organizacional do direito coletivo do trabalho, tutela sindical dos direitos dos trabalhadores. Confederação. Lembra, a cada 5 sindicatos, eu posso formar uma federação. A cada 3 federações, eu posso formar uma confederação. Quem pode ajuizar ação de controle? Uma federação? Não. Um sindicato? Não. Uma associação sindical? Não. Uma confederação, formada por 3 federações, cada uma delas representando no mínimo 5 sindicatos, ok? Confederação sindical e não qualquer entidade sindical, beleza? Ou entidade de classe de âmbito nacional. Quando é que uma entidade de classe tem âmbito nacional? Quando ela tem associados em pelo menos 9 das 27 bases do Brasil. A entidade de classe tem o perfil de ser entidade de âmbito nacional quando ela tem filiados, tem associados em pelo menos 9 dos 26 estados mais o DF, ok? Por exemplo, eu posso fundar aqui no estado do Rio de Janeiro uma Associação Nacional dos Concurseiros. A Associação Nacional dos Concurseiros no estado do Rio de Janeiro, a Associação Nacional dos Concurseiros Fluminenses, pode ter filiados nos 92 municípios do Rio. Ela só tem filiados no estado do Rio. Ela não tem âmbito nacional, ela é fluminense, ela é do Rio de Janeiro. Agora, se essa Associação Nacional de Concurseiros, passa a ter filiados, diretórios em 9 dos 27 estados, 1/3, aí ela tem âmbito nacional. Se a Associação dos Taxistas passa a ter taxistas filiados, associados, diretório, representação em 9 dos 27 estados, estou falando 27 estados, considere 26 estados mais o DF. Ela tem caráter nacional, entendeu a linha? Então, para ter o caráter nacional, ela tem que ter representação organizacional, regularmente reconhecida, em pelo menos 1/3
das 27 bases territoriais do Brasil. Aí ela tem caráter nacional. Tudo bem? Bom, sobre esses legitimados, os 3 chefes nas 3 mesas, Compacom, PGR, governador, presidente da República, mesa diretora da Câmara, do Senado, das Assembleias Legislativas Estaduais ou Câmara Legislativa do DF, Confederação Sindical ou entidade de classe nacional, partido político com representação no Congresso Nacional e Conselho Federal do AB. Desses, a gente divide em 2 famílias. A primeira família é daqueles que a gente chama de legitimados universais. A segunda é a dos apelidados legitimados especiais. Vocês devem se lembrar do caderno que eu montei sábado para vocês. E revisar agora deve estar sendo muito bom, né? Aqui entre nós, revisar hoje, quarta-feira no feriado, véspera de feriado, já é quinta, já é feriado. A revisão que você fez sábado, revisando a revisão hoje, como deve estar sendo bom para você dominar o assunto, né? Vejam como é bom repetir a aula, né? O quanto o cérebro da gente é estimulado na chamada revisitação temática. É um fenômeno neurológico em que você revisita um tema que você já viu. Aí você faz com que a informação que tem a natural tendência de escoar para a MEP, memória periférica, seja devolvida para a MUC, memória de uso contínuo. Quando você faz a revisitação temática, você reoxigena na sua mente as mesmas informações que você já tinha. E nesse viés, as informações que estavam correndo para a memória periférica são devolvidas para a memória de uso contínuo, que é a que você mantém ativa e na hora da prova é aquela que seu consciente consulta para resgatar a informação que vai lhe fazer responder a questão com segurança. É quando você tem um backup de informações. Então é importante fazer as reoxigenações mentais de informações para que a gente devolva para a memória de uso contínuo, não deixe se perder na memória periférica aquela informação. Porque na hora da prova, se ela estiver na memória periférica, você tem o branco, você tem dificuldade de resgatar. Mas se estiver na memória de uso contínuo, você tem rapidamente, puf, é o eject, apertou, puf, eject, pum, a memória, pum, projeta a informação, né? Sensacional. Bom, voltando. Eu sou um profundo estudioso da neurociência, né? Os programas de PNL, de programação neurolinguística, e isso faz parte de toda a formação que eu tenho do coach, né? Muitos anos trabalhando com coaching. Mas enfim, vamos voltar para a aula. Então, a gente diz que há 2 famílias. A dos legitimados universais e a dos legitimados especiais. Vamos lembrar aquela primeira chave que vocês fizeram no caderno e a segunda, no sábado? Qual a diferença de um legitimado universal, Pedroca, para um legitimado especial? Qual a diferença de um legitimado universal, Pedroca? Achei que era meu filho acordado essa hora. Para um legitimado especial. Legitimado universal é aquele que pode ajuizar a ação, qualquer que seja o tema, qualquer que seja o assunto. Não importa qual é o tema, a legitimidade dele é irrestrita. Ele não precisa provar que o tema que vai ser discutido é pertinente, adequado à razão existencial dele, à finalidade institucional dele. Ele não tem que provar a pertinência do tema à sua atividade fim. Ele pode questionar a inconstitucionalidade de qualquer lei, qualquer que seja o assunto. Uma lei que veio regular a educação, saúde pública, segurança, matéria tributária, orçamento, regime de servidor público, regime de licitações, processo penal. Não importa, amigo. É uma lei que ele entende que fere a Constituição, ele pode ajuizar uma lei. Não fica restrito a só poder ajuizar a ação se o tema for pertinente à sua atividade fim. Não depende de pertinência temática. É a chamada universalidade dos assuntos. Os assuntos podem ser de qualquer ponto do universo. Ele pode ajuizar a ação. Esses são chamados legitimados universais. Ao contrário, existem os legitimados especiais. São especiais por quê? Porque não podem ajuizar a ação qualquer que seja o assunto. Os legitimados especiais, dentro desse rol dos 3 chefes, nas 3 mesas, com Pacô, eu vou lhe dizer quem são os legitimados especiais. Eles só podem ajuizar a ação de controle se o tema for pertinente, for correlacionado, for congruente com a atividade fim dele, com a razão existencial dele.
Quem são esses legitimados especiais que na petição inicial tem que provar a pertinência temática? Quem são eles? Vamos lembrar? Bom, os governadores de estado, governador do DF, então governadores de estados e do DF, mesa diretora das Assembleias Legislativas dos Estados ou da Câmara Legislativa do DF, confederação sindical, entidade de classe de âmbito nacional. Repetindo, eu vou dar exemplos, fiquem tranquilos. Quem são os legitimados especiais que tem que provar que o tema é pertinente à sua atividade fim para poderem ajuizar a ação de controle? E se o tema não for pertinente, se o tema não atingir eles na sua atividade existencial, eles não podem ajuizar, porque a legitimidade deles é restrita, é especial, é diminuída. Quem são os legitimados especiais? Que tem que provar pertinência temática, submetidos ao princípio da congruência. O tema tem que ser congruente com a sua atividade fim. Governadores dos estados e DF, mesa diretora das Assembleias Legislativas dos Estados ou Câmara Legislativa do DF, ou seja, poder político dos estados e DF, legislativo e executivo. Governador, mesa diretora do Poder Legislativo. Governador de estado e DF, mesa diretora de Assembleia Legislativa dos Estados ou Câmara Legislativa do DF. E no âmbito dos particulares, das pessoas jurídicas de direito privado, confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional. Vamos lá, Betinha. Vamos lá, Betinha, você está em Maceió, né? Me assistindo, né? Acredito que sim, né? Está em Maceió, né? Então, confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional. Anote no seu caderno que esses são os legitimados especiais. Governadores, João Pessoa, né? Valeu, Beta. Governadores, mesa diretora de Assembleia Legislativa Estadual ou Câmara Legislativa do Distrito Federal, confederação sindical, entidade de classe de âmbito nacional. Quando esses legitimados vão ajuizar uma ação de controle, ADI, ADO, ADC ou DPF, eles têm que provar na petição inicial que o tema a ser discutido é pertinente à atividade fim deles. Exemplo. Vou dar o exemplo que eu dei na aula de sábado. Vou dar o mesmo exemplo que eu dei sábado na aula do Portal F3. Imagine que a União aprove hoje uma lei federal autorizando a tributação de 75% de imposto de renda sobre pequenas empresas que atuam no setor portuário. Empresas que prestam serviços nos portos, tributação de 75% de imposto de renda. Porra, isso é constitucional ou inconstitucional? Selma, isso é inconstitucional. Essa lei, ao autorizar uma cobrança de 75% de imposto sobre a renda de uma pequena empresa do setor portuário, viola o princípio constitucional da proibição de confisco, lá do artigo 150, inciso 4 da Constituição, que expressamente diz que tributo não pode ter efeito de confisco. Essa lei é inconstitucional. Aí vem o Procurador-Geral da República, vem o PGR e ajuiza uma ADI e pede ao Supremo que declare a lei inconstitucional. Eu pergunto a vocês, o PGR é uma empresa portuária? Não. Ele é atingido por essa lei que veio tributar com 75% as rendas das empresas portuárias? Não. Mas a lei é inconstitucional? É. O PGR pode ajuizar a ADI? Pode. Porque o Constituinte não condicionou o PGR a provar que o tema da lei é pertinente à atividade fim dele. Ele pode ajuizar a ADI, qualquer que seja a lei, qualquer que seja o tema. Ele não é um legitimado especial. Ele é um legitimado universal. Agora reflita. Será que poderia a mesa diretora da Assembleia Legislativa, vamos lá, minha amiga Jana, que está aí no Acre me assistindo. Jana, será que poderia a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, onde nem sequer existe um porto, onde não atuam empresas portuárias, o que é que essa lei atinge a governabilidade acreana? Em nada. Por que a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Acre vai ajuizar uma ADI? O tema, tributação confiscatória nas empresas portuárias, não atinge o Acre. Se ele, por alguma forma, provasse que atinge, ele poderia ajuizar. Mas como o tema não é pertinente à atividade fim dele, ele não pode ajuizar.
Será que poderia a confederação sindical que defende os empregados sindicalizados que atuam no setor de cinema ajuizar um ADI em face dessa lei que veio tributar com 75% agendas das empresas portuárias? Não. Por que que essa confederação dos trabalhadores do setor cinematográfico não poderia ajuizar ação? Porque essa lei não tem nada a ver com o setor do cinema, com a atividade fim dessa confederação, que é conduzir a pirâmide sindical aonde se protege os direitos dos empregados do cinema sindicalizados. Então, o tema não é pertinente à atividade fim dela, entendem? Então, o legitimado especial é aquele que o constituinte disse, olha, eu até deixo você ajuizar ação de controle, mas desde que o tema seja pertinente à sua atividade fim. Então, você precisa primeiro provar a pertinência temática para poder ajuizar ação. E aí a banca vai lhe perguntar quem são os legitimados especiais que precisam provar pertinência temática. São os governadores dos estados e DF, mesa diretora do Poder Legislativo dos estados e DF, né? Assembleia Legislativa Estadual ou Câmara Legislativa do Distrito Federal, as confederações sindicais e as entidades de classe de âmbito nacional. Esses são os legitimados especiais, só podem ajuizar ação se provarem a pertinência temática. Ok? Maravilha. Todos os demais, naquele rol dos 3 chefes, nas 3 mesas com PACOM, todos os demais são legitimados universais. Quem são os legitimados universais? Presidente da República, PGR, Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional, mesa diretora da Câmara dos Deputados Federais e do Senado da República. Então, Legislativo da União, Executivo da União, Presidente, Executivo da União, Presidente, mesa diretora da Câmara e do Senado, Legislativo da União, PGR, Conselho Federal da OAB e partido político com representação no Congresso Nacional. Ok? Um outro ponto que as bancas adoram perguntar, eu também falei isso sábado, é o seguinte. Desses legitimados, tanto os legitimados universais como os legitimados especiais, desses legitimados, lá do artigo 103 da Constituição, os 3 chefes nas 3 mesas com PACOM, desses legitimados, quais deles precisam de um advogado para assinar a petição inicial e a ajuização de controle? Quais dependem dessa capacidade postulatória de um advogado contratado? Vocês acham que o Procurador-Geral da República tem que contratar um advogado, gente? Faria sentido? Vocês acham que o Presidente da República teria que contratar um advogado? Obrigado, Jerusa. Você aí que convidou seus seguidores. Ao fazer isso, você compartilha essa live com seus seguidores e dá a eles a chance, amanhã, por exemplo, na reprise, no feriado, de assistirem a live, porque aparece para eles que tem essa aula gratuita. Muito bacana. Né? Quem está aí na live, se puder convidar os seguidores, compartilhar, faça isso. Porque amanhã, quando a pessoa acordar, ela vai ver que tem um aviso que teve uma aula aqui no Periscope para ela assistir. Então, quando você vem aqui nesse botãozinho aqui, bota convidar seguidores, você ajuda outras pessoas a assistirem essa aula de graça e divulga o nosso trabalho, né? Então, vamos lá. A banca pode lhe perguntar, quais são os legitimados que precisam de advogado? Os particulares. Os legitimados que são pessoas de direito privado. Quem são eles? Partidos políticos com representação no Congresso Nacional, partidos políticos com representação no Congresso Nacional, confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Na prova, pode marcar essa resposta sem medo. Partido político, confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional precisam de advogado. E esse advogado tem que ter a chamada PPE. PPE, Procuração com Poderes Especiais. PPE, Procuração com Poderes Especiais. Tudo bem? Bom, pessoal, deixa eu dar um toque para vocês aqui, tá? Quando a gente fechar essa live daqui a pouquinho, cara, eu tenho que ir para o aeroporto cedinho, você não tem ideia, nem arrumei mala. Né? Eu vou passar o feriado no Chile, eu vou pro show do YouTube, né? Vocês sabem que eu sou fanático pelo YouTube, vou com meus filhos pequenininhos, 10 anos e 7 anos, 8, lá a gente fez 8, a gente vai pro show do YouTube, lá em Santiago, sábado, e eu embarco amanhã de manhã cedinho, eu, minha esposa e meus filhos. E eu nem arrumei mala, nem porra nenhuma, imagine que loucura. Deixa eu dar um toque para vocês aqui, antes de a gente acabar a live. Quando acabar essa live de hoje,
eu vou fazer um sorteio. Não dá tempo de falar de controle estadual aqui. Infelizmente não tem como, tá? Inviável. Nessa live de hoje não tem como. No meu modo de controle eu explico toda a estrutura do controle estadual. Legitimados, previsão das constituições estaduais, quando é que cabe ADC, a representação local de inconstitucionalidade chamada de ADI estadual. Aqui não dá. Infelizmente não dá. Nem falei de ADPF, de inconstitucionalidade por omissão, que não dá tempo. Mas deixa eu dar um toque para vocês. No final dessa live, eu vou fazer um sorteio top de bolsas de estudo lá no meu Instagram. Eu acho que eu dou aula hoje, cara, só no Portal F3. Eu fui professor do SES, fui professor do IELF, que virou LFG, fui fundador do Supremo Concurso, do Curso Fórum, dei aula no CEP no Espírito Santo, no JUSPOD em Salvador, fui fundador do SEJUS. Eu dei aula em quase todos os grandes cursos do Brasil. Hoje eu só dou aula no Portal F3. Eu sou o dono do portal, né? Eu e minha esposa, a Dani, a gente fundou o portal. Bom, meus cursos todos são lá hoje, ok? Se vocês não seguem meu Instagram ainda, meu Instagram tem meu nome e o nome do portal. Pedro Barreto, Portal F3. Pedro Barreto, tudo junto. Meu Barreto tem 2T. Portal F3. Ao acabar essa live, eu vou chegar lá no Instagram, Pedro Barreto, Portal F3, e vou fazer um sorteio de 30 bolsas de estudo, 100%. Essas bolsas, meu amigo Joás, essas bolsas vão ser 10 para o curso online e 20 para os cursos presenciais do Portal F3. O Portal F3 está com curso presencial em 10 capitais do Brasil. Nós estamos atuando, os professores estão viajando, pegando avião e indo nos fins de semana fazer um intensivão da OAB para essas 5 semanas finais em 10 capitais. Vocês que estão aqui, se você já passou na OAB, concorra no sorteio, que se você ganhar, você dá de presente para alguém que precisa. Você abençoa uma pessoa que precisa. Tá aí, algumas pessoas que ganharam ontem estão aqui na live, né? Então, a gente tem a turma presencial dessa arrancada final do OAB de 5 fins de semana em 10 capitais. São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Salvador e Aracaju. São Paulo, Rio, Goiânia, Salvador e Aracaju. Maceió, João Pessoa, Recife, Teresina e Fortaleza. 10 das 27 capitais do Brasil. Já poderíamos ser entidade de classe de âmbito nacional, né? Estamos em mais de 9. 10 capitais do Brasil. Quem não é dessas 10 capitais tem um curso online, o curso do Rio ao vivo. Então, nesse sábado agora, daqui a 3 dias, a gente começa uma arrancada final de 5 fins de semana presenciais. Todo fim de semana vai ter um professor do portal presencial nessas 10 cidades. E para quem não for dessas 10 cidades, tem ao vivo. A do Rio é ao vivo para o Brasil inteiro. Não é isso? E eu vou sortear 10 bolsas para o online e 2 bolsas em cada cidade. 2 vezes 10 cidades, 20. Então são 20 bolsas para o presencial, 2 em cada uma das 10 capitais e mais 10 online. Olha o pessoal que está ganhando. Poxa, que legal ver vocês aqui na live, né? Então hoje tem um sorteio de mais 30 bolsas. 20 para os presenciais, 2 em cada cidade e 10 para o online. Cara, se você é de João Pessoa, se você é de Aracaju, de Maceió, de Recife, Fortaleza, Salvador, Teresina, Goiânia, São Paulo e Rio, porra, você pode fazer o curso presencial com a gente. A minha equipe é top, cara. Só tem professor de altíssimo nível, não tem nenhum professor mais ou menos. Sabe aquele cursinho que você vai e você fala, porra, todos os professores são fodas? No portal é assim. Todos os professores são foda. Não é fodinha não, é fodaço. Só tem professor de alto nível, irmão. Então, nessas 10 capitais, a partir desse sábado, começa o intensivão de 5 fins de semana seguidos. 14, 21 e 28 de outubro, 4 e 11 de novembro. E no dia 18 de novembro, tem a revisão de véspera ao vivo, online, para o Brasil inteiro. Se você quiser se matricular nessa turma, pô, eu botei o preço, o pessoal está elogiando, né? Eu peguei a turma de R$ 495, Flavinha Zambotti, lá de São Paulo, te amo, linda, saudade demais de você. Eu peguei a turma de R$ 495 e botei por 245, tá aí Jaque Torres falando. Ainda parcela, porra, em 10 de 24,50 sem juros. Ou seja, só não vai estudar quem não quiser. Na moral, velho, só se você disser assim, eu não quero. Ah, eu não tenho dinheiro, meu irmão, corre atrás. Se seu filho tivesse hoje precisando de um transplante de medula e você tivesse dinheiro, você ia pro sinal vender limão, mas você ia arrumar o dinheiro. A questão é qual a sua prioridade, qual o preço que você está disposto a pagar. Eu tenho alunos que fazem empréstimo no banco para poder fazer um curso de qualidade. Quase 0,800. Um curso de R$ 245.
10 parcelas de R$24, isso é menos de R$25, irmão. Tem gente que vai tomar chopp na noite aí e gasta 30, 40, 50 reais bebendo. Porra, R$25 por mês. Um curso de altíssimo nível. Altíssimo nível. Não tem nenhum professor mais ou menos. Pode confiar. São 5 revisões de alto nível. Então, se você não ganhar o sorteio, velho, se matricula. É aquela história que eu falei hoje para vocês no Periscope, no meu Periscope, né? No meu Periscope pessoal, Pedro Barreto PB. É o que eu falei no meu Periscope pessoal. Qual é o seu foco? Tá disposto? Eu não posso dar o curso de graça para todo mundo. Infelizmente, gostaria de dar. Amaria que hoje eu pudesse dar o curso de graça para todo mundo. Ainda não posso. Eu tenho uma empresa, tem custo, tenho que pagar o professor que vai dar aula, tenho que pagar a passagem aérea, pagar o cara que filma. Eu tenho custo. Se você não está matriculado, faz um esforço. Você vai gostar, são 5 fins de semana foda. Tá aí, a galera que está assistindo tá aqui, ó. Aulas 10, porra, é só aula de alto nível. Faz a diferença. Agora, vai ter o sorteio. Professor, e se eu me matricular e ganhar o sorteio? Porra, é óbvio que eu devolvo o dinheiro que você pagou na sua matrícula, irmão. Se você ganhar o sorteio e você pagou, a gente vai lá, com estorno. Fique tranquilo. Honestidade acima de tudo. Tá? Beleza? Beleza. Né? Aí, comprei um do Estratégia, 800 conto. Porra, meu irmão. O curso da gente bota pela metade do preço. E na moral, com todo respeito, meus amigos lá do Estratégia, todo respeito. Meus concorrentes. Porra, você olha o curso dos caras e olha o meu, você vai dizer, porra, velho, o que esse Pedro Barreto faz para dar isso tudo pra gente, esse nível de qualidade e com esse preço barato? A minha política é a seguinte, eu não preciso ter usura para ter margem de lucro alta, eu posso botar margem de lucro pequenininha e ganhar na quantidade. Com isso eu ajudo as pessoas a estudarem. Ainda mais no momento que o país está em crise, as pessoas não entendem isso, velho. Eu fico impressionado como as pessoas não percebem que o país está em crise. Tem gente sem dinheiro pra porra nenhuma. Por isso eu boto o curso baratinho. Vocês vão ver a novidade que eu vou soltar amanhã para a galera concurseira. A galera que já passou na OAB. Eu estou preparando. Eu ia anunciar hoje, mas a faculdade me pediu para segurar até amanhã. Amanhã eu devo anunciar uma novidade para a galera que vai fazer concurso, a galera que passou na prova da OAB. Que é uma coisa é passar na OAB. Você passa na OAB, pega a sua carteira e aí? E aí, como é que você fica? Você está vendo o curso do G7, meu amigo Ricardo Alexandre, querido Kleber Masson. Tenho amigos lá. R$3.000. Eu vou lançar um curso com mais carga horária, com professores do mesmo nível ou mais. Se bobear, meus professores são melhores que o G7, com todo o respeito e carinho. Tá? Tenho o maior carinho pela galera do G7, alguns são meus amigos pessoais. Eu vou lançar uma promoção agora, amanhã eu devo anunciar, por menos de R$900, um ano inteiro estudando, tendo aula todo dia, simulado toda semana, plano de estudo com metas diárias de leitura, plantão de dúvidas, por menos de R$900. Uma entrada de R$200 e R$700 parcelado em 10 parcelas de R$70. Aí eu lhe digo, velho, como é que o cara não estuda? Só não vai estudar se não quiser fazer um mínimo de esforço. Parcela de R$70 para ter aula todo dia. Não é com o professor meia boca não, gente. É professor como Marcelo Machado, Cláudia Barros Porto Carreiro, André Ochoa, que estava aqui na live. Só professor de 15 anos de mercado. Professor cascudo, que foi examinador de concurso federal, de concurso estadual, doutrinador, autor de CLT, autor de Vadimeco. Só professor pica das galáxias. A questão é, você está querendo pagar 3.000, 4.000 para estudar? Ou você quer pagar 800 conto, 900 conto? Para ter um curso igual ou melhor, com mais carga horária e com melhor atendimento. Essa é a minha proposta. É por isso que o portal está crescendo. Porque minha ficha caiu. Eu falei, não adianta querer ficar milionário cobrando 4, 5 mil reais num curso não, meu irmão. As pessoas estão sem dinheiro. Se o país estivesse nadando de dinheiro, se as pessoas estivessem bombando dinheiro, beleza. É aquela história. Eu vou vender Louis Vuitton, vou cobrar 5 mil pela minha marca. Quer pagar, pague, não quer se foda. Quando pessoas têm dinheiro, você pode chegar na Champs-Élysées e oferecer um tênis por 5 mil euros. Uma bolsa por 2 mil euros. As pessoas têm dinheiro. E quando você vive num ambiente que as pessoas não têm dinheiro? Que as pessoas estão sem grana? Adianta? Se você me perguntar, seu curso vale 5 mil, meu curso vale 5 milhões. Meu curso vale sua aprovação, vale mudar seu futuro, mudar a história da sua vida. Mas e se eu sei que você não tem dinheiro para pagar? Adianta eu querer lhe cobrar 5 mil? Ele vale 5 mil. Vale mais do que 5 mil. Mas não adianta. Então o que é que eu estou fazendo? Eu estou mostrando às pessoas que existe um outro conceito hoje para estudar. Eu estou tentando, eu rodo o Brasil com essa mochilinha vermelha aqui que vocês estão vendo. Tá vendo ali, ó, a mochila? Ali, ó, cheia de panfleto dentro. Eu rodo o Brasil, meu irmão, com minha mochilinha nas costas, um cara batalhador de 40 anos de idade, com 2 filhos pequenos. E vou dizendo às pessoas, vem pro portal. Fui professor de todos esses cursinhos que vocês citaram aí. Quase todos, vocês falariam, eu fui professor, fui coordenador de alguns, fui fundador de alguns. Eu fui sócio de alguns dos cursos que vocês citaram aí. Muita gente não sabe disso. Fui sócio fundador.
E aí, negão, eu rodo 40, não, eu tenho 39, vou fazer 40 mês que vem. Né? Tenho 39 anos. E aí, eu rodo o Brasil, velho, pra mostrar, você quer estudar, você quer fazer uma... Eu vejo eu cobrar 25 mil na pós-graduação, velho. Eu vejo gente pagando 25 mil reais pra fazer MBA na FGV. Eu fiz, me arrependo. Paguei mais de 20 mil pra fazer um MBA na FGV. Meu segundo MBA eu paguei 17 mil. Eu fico, caralho, velho. Hoje eu ofereço por menino pós-graduação por 2.500 reais, velho. Eu vou na faculdade, me reúno com o reitor e falo, reitor, eu tenho 200 alunos aqui. Pô, mas eu não posso, meu irmão, eu tenho 200 pessoas para pagar, eu monto o grupo, eu empreendo. Eu faço empreendedorismo. Eu falo, meu amigo, eu tenho aqui 200 pessoas para pagar 2.500. Meio milhão no cu que o cara não aceita. Aí ele vai e me permite vender. Aí eu monto a pós, monto as aulas, convido os professores. E quando você olha, a minha pós de advocacia tributária, bota da FGV, bota do IBET no bolso, meu irmão. Os alunos piram, só aula de alto nível, só trago o cara top, pego os caras da Receita Federal, pego os caras que são consultor das grandes corporações do Brasil, os caras que fazem planejamento tributário para município, só boto o nego pica para dar aula. Aí os alunos me falam, porra, professor, eu tenho um aluno que fez MBA na FGV, LLM no IBMEC, e vem fazer minha pós. Aí ele fala, porra, velho, sua pós é melhor que todas essas que eu fiz. E como é que você está vivendo cobrando 2.500 reais? Eu ganho a quantidade. Ou seja, eu democratizei o acesso ao ensino. Eu estou democratizando o acesso à educação. É óbvio que isso dá um trabalho desgraçado. A gente lida com pessoas que infelizmente têm má fé e não pagam, pirateiam o curso, rateiam. Infelizmente, os cupins, que são sanguessuga, que quebram o negócio da gente. Mas eu procuro ter a minha consciência, eu olho para Deus e falo, Senhor, o Senhor me deu um talento, o Senhor me deu uma condição. Tem alunos meus que não têm essa condição. Então eu possibilito essas pessoas fazerem tudo isso. Pô, esse curso do AB agora, R$245, velho. Me diga aí. Entre em qualquer site de cursinho, entre aí. Agora. Abra agora aí seu computador. Me diga. Onde é que você vai comprar um curso, velho? Intensivão, final, por 200 e poucos reais, 10 passagens de 25. Não compra. Não compra. Não compra. É mentira. Se você compra, é mentira. Entenderam? Enfim. Então vai ter esse sorteio agora lá no meu Instagram. Meu Instagram é Pedro Barreto Portal F3. Pedro Barreto Portal F3, tá certo? Eu acho que vocês sabem, né? Eu acho que vocês sabem que eu tenho uma comunidade de direito constitucional. Essa comunidade tem quase 80 mil alunos. Pô, que orgulho que eu tenho. Não conhecia ninguém ali, as pessoas foram chegando, um indicando para o outro. Uma comunidade no Instagram para estudar constitucional, chama Eu Amo Constitucional. Eu acho que vocês todos seguem. Se tiver alguém que não segue, né? Jus 21, meu amigo Giovanni, meu amigo Maurício, pessoas muito queridas que eu adoro, torço muito pelo sucesso deles. A gente trabalhou junto em 2009, 2010, lá no SESI, com o professor Renato. Estávamos todos juntos na época. Eu saí para fundar meus cursos. Maurício e Giovanni ficaram lá com o Renato. O Renato é um grande amigo, né? Um cara que eu tenho um carinho absurdo, um respeito enorme. Né? E Maurício e Giovanni hoje fundaram o Jus 21, tem alguns meses, algumas semanas, na verdade. Né? Quem não segue ainda, siga lá, Eu Amo Constitucional. Rapaz, já tem quase 80 mil alunos estudando comigo lá. E eu boto vídeo, boto questão, boto dica, tudo de graça. Agora mesmo teve a prova para delegado no Mato Grosso. 4 das questões de constitucional eu tinha dado nas dicas nos últimos 2 meses. O que eu recebi de elogio dos alunos. Estavam lá no Mato Grosso fazendo prova agora. Né? Todo mundo lá, PB, caralho, velho. Você deu as questões, você deu 4 questões de constitucional iguais na comunidade Eu Amo Constitucional. Igual, o Marquinho fez a prova lá. Igual. Sigam, Eu Amo Constitucional. Tem uma pequenininha que é menorzinha, que eu vou botar energia nela agora para ela crescer. É dica do minuto, né? Muito maneiro. 1 minuto muda o mundo, né? No Instagram. Tem a Eu Amo Tributário também. Tá pequenininha, tem 9 mil pessoas só. Eu Amo Tributário, 9 mil pessoas. Eu Amo Constitucional, 79 mil, velho. São comunidades pra gente se divertir. Eu boto os memes de humor muito engraçados, é muito legal. Anuncio os cursos, anuncio aula de graça, faço questões, entendeu? Isso, Cíntia, faço Insta. Se você não quiser aparecer, bota uma foto da natureza, bota um nome, Concurseira 2018, você não precisa se expor. Você não precisa se expor no Instagram. Professor Mascarado, eu vou voltar. Eu tenho uma parada, né, porque vocês devem ter acompanhado o que aconteceu com o professor Mascarado. Tá lá, Instagram, @professor Mascarado. Eu parei, tem uns 4 meses que tá parado. Eu incomodei muita gente, né? Quando eu criei o professor Mascarado, dando aqueles macetes. Caralho, os caras da academia começaram a me dar porrada, velho. Um monte de gente me queimando, me minando. Né? As pessoas são invejosas, bicho. Eu chego ali, gravo um macete em 50 segundos para as pessoas memorizarem. Tudo na diversão, na brincadeira.
Aí tomei aquela porrada do professor Lênio Streck no Conju. O cara pegou o maior site que existe hoje de artigos jurídicos, que é o Conju, e me deu uma porrada de cima para baixo. Eu fiquei, caralho, bicho, pra que o cara fez isso? Não fiz nada de mal ao cara. Tô ajudando os alunos a decorarem, a memorizarem. Eu fiz cursos para ser treinado, eu fui treinado para fazer memorização conduzida, eu dou aula de memotécnica, eu dou aula de leitura dinâmica, eu ensino pessoas a fazer memorização pelas cores, pelas sílabas tônicas, pelas rimas, e os caras me dando porrada porque eu tava lá dando dica e macete. As pessoas são muito preconceituosas no direito, gente. E a gente tem que ter espírito forte, tem que ter muita humildade, tem que olhar para Deus e pedir proteção, que Deus abençoe a gente, sabe? Porque as pessoas que são medíocres e pensam que são sábias, elas se incomodam com o sucesso alheio. Né? Salve a história de Sócrates, que foi para a forca porque chamou os sábios, os que se diziam sábios, de ignorantes. Sócrates disse, quanto mais eu estudo, eu só sei que nada sei. Quanto mais sábio eu sou mais ignorante. Mas é foda. Você tem que estar preparado para isso. Você tem que aprender com a inteligência emocional que a sua sabedoria vai incomodar as pessoas medíocres. É aquela velha história, né? O brilho tem dupla face. Para os humildes, como eu acredito que sejam vocês, que estão até uma hora dessa aqui assistindo a aula, para os humildes o brilho encanta. Poxa, ontem eu estava aplaudindo o Messi de pé, eu sou brasileiro, eu quero que a Argentina se foda na Copa, mas eu estava batendo palma pro cara. Quem é genial quando brilha, brilha diante de uma pessoa humilde. O que é que a pessoa humilde faz ao ver outro brilhar? Bate palma, irmão. Quando eu vi a atitude do Bonovox de, porra, suspender o início do show dele para respeitar o amor do povo argentino pela seleção, eu falei, porra, o Bono é um monstro, meu irmão. Eu fiquei batendo, eu me arrepio de falar do cara. Aplaudi, entendeu? Então, você quando é humilde, você bate palma pro brilho do outro, você vibra com a pessoa que tem talento, você fala, caraca, que do cacete, meu irmão. Quero aprender para ser igual. Mas quem não é humilde, e a maioria das pessoas não tem humildade, se incomoda com o brilho. Se prepare, porque se você estudar, prosperar, for muito bom, o seu brilho vai incomodar as pessoas. As pessoas vão falar mal de você de graça, sem nem lhe conhecer. O simples fato de verem você se destacando, começa a falar mal. Isso é natural do convívio humano, infelizmente, pela mediocridade espiritual de muitas pessoas. Né? É verdade, verdade. Os falsos humildes, falsos profetas, tem muito, meu irmão, muito. Nesse nosso meio jurídico, então, porra, velho, você não tem noção do que eu vejo por aí. O que eu vejo de gente que diz que quer ajudar e no fundo não quer ajudar porra nenhuma. Aí eu falo, você quer ajudar? Sorteia 30 bolsas de 100% todo dia do teu curso. Meu curso é pequenininho, meu amigo. Vai lá, você não fala que você é bom? Vai lá. Se você sortear 30 bolsas por dia, você vai ajudar 30 brasileiros, meu irmão, a fazer um curso. Isso vai te prejudicar em quê, irmão? Não, eu não posso dar 30 bolsas, eu vou dar um desconto de 20%. Vai tomar no cu, porra. Você não tem uma porra de um curso, uma estrutura, você não é o dono do curso, você não tem seu dinheirinho, não viaja com sua família pro exterior, não falta nada em sua mesa, em sua casa. Vai se fuder, rapaz, vai ajudar quem precisa, multiplique, irmão. Faz o bem. Ah, não, esses são os falsos profetas. São os falsos humildes. Gostam de fazer um discurso bonito, mas na hora de meter a mão no bolso, não tiram um centavo, meu amigo. Não quer ajudar ninguém. Nunca na galáxia que farão isso, né? É verdade, Araújo, é verdade. Rapaz, olha, velho, eu vou lhe dizer o que eu vejo de coisa nos bastidores, você não tem ideia, não. Mas, enfim, não me cabe aqui julgar ninguém. Eu sou filho de Deus como todo mundo, que Deus abençoe a todos. E cada um sabe, cada um colhe o que planta. Cada um sabe da sua verdade, não é isso? Bom, moçada, vocês gostaram desse resumo de hoje? Tinha tanta coisa para falar. Controle de constitucionalidade estadual, a de interventiva nos casos de intervenção federal por violação a princípios sensíveis e inexecução de lei federal, porra, inconstitucionalidade por omissão, tinha tanta coisa legal para falar, participação do AGU, as medidas cautelares, né? Poxa, vocês gostaram da live de hoje? Foi legal? Valeu a pena? São 1h da manhã, moçada. Vocês sabem o que eu vou fazer agora? Eu vou tomar uma chuveirada para arrumar minha mala para viajar amanhã. Vocês vão ver que de manhã eu vou estar no aeroporto. Gostaram? De verdade mesmo? Ajudou essa revisãozinha de ação de controle? Foram alguns pontos só, tinha muita coisa para a gente ver ainda. Mas acho que já deu, né? É aquela história. Se cada dia a gente usar o tempo da gente dessa maneira aqui, estudando, revisando assuntos, a gente vai longe. Você está no seu foco. Pô, eu fico feliz, viu? Eu vou fazer o post lá no meu Instagram agora, tá certo? Do sorteio. As 200 dicas voltam. Agora, a partir de amanhã eu já devo estar voltando com as 200 dicas. Tá? Para quem não sabe, eu estou dando dicas, vão até 200, está na 20.
Paramos na 20. O sorteio vai ser amanhã durante o dia. Eu estou dando 200 dicas de temas de constitucional e tributário. Número par é tributário, número ímpar é constitucional. Amanhã eu volto com a 21 em constitucional, 22 em tributário, dar 200 dicas. Tá? As 200 rapidinhas, isso. Lá no meu Periscope. Meu Periscope é Pedro Barreto PB. Pedro Barreto PB. Né? É o meu Periscope pessoal. Pedro Barreto PB. Como eu faço para rever as 20? Estão lá, estão armazenadas. Eu não apago, não. Eu deixo lá para a galera que quiser ver. Se vocês forem no meu Periscope, tem 400 e tantas lives armazenadas. Vá voltando às lives anteriores. Tem cada revisão top lá. Rapaz, meu Periscope é um cursinho de graça para todo mundo. Meu Periscope tem 400 e tantas lives armazenadas. Eu não apago, porque eu podia ser um cara escroto, né? Apagar para nego ficar comprando o portal. Que nada, velho. Eu sei que tem gente que não tem dinheiro. Eu sei que Deus, ele olha para mim, ele vê meu esforço, meu e de minha esposa. A gente trabalha pra cacete no portal. Eu tô aqui com vocês agora, minha esposa não tá dormindo, não. Minha esposa tá ali fazendo planilha financeira do portal. E eu sei que Deus abençoa. Deus vai dizer assim, tem pessoas que têm condição de pagar e vão escolher seu curso. Sabe, eu penso o seguinte, as pessoas que têm condições, elas vão olhar meu curso, vão olhar meus concorrentes, e eu peço assim a Deus, Senhor, mostre meu curso para essas pessoas. Faça as pessoas conhecerem o meu projeto, e aí as pessoas vêm e terminam comprando o meu curso, sabe? Então eu acredito que as pessoas que podem pagar, elas vão pagar. E com isso eu ajudo quem não pode. E sabe aquela história que você faz isso com o coração, sem querer retorno, e Deus se encarrega de dar o retorno? É isso aí, é projeto de Deus. E aí dá pra gente seguir. Meu Periscope tá lá, velho. Porra, eu tenho alunos que montam cadernos com meu Periscope. Podem ir lá, eu não apago nada, tá tudo lá. Tem revisão de prova de concurso, de prova do AB, tem revisão de tributário completa, tem revisão de constitucional completa, tudo lá. Sensacional. E as 200 dicas a gente começou tem umas 3 semanas, já tá na 20. Todo dia eu vou dando mais 2, 3, até a gente chegar em 200. Esses próximos 40 dias aí que vão anteceder a prova do AB, eu espero conseguir dar 3, 4 dicas todo dia, 5. E aí pego 2, 3 dias, faço umas 10, 15 numa porrada só, pra gente chegar nas 200 antes da prova do AB em novembro. Beleza? Olha, obrigado pelo carinho de vocês, viu? Que Jesus abençoe muito vocês, tá? Muito obrigado mesmo. Eu vou desligar aqui agora, que ainda tenho que arrumar a mala. E vou fazer o sorteio agora. Eu vou desligar e vou fazer o sorteio, tá? Lá no meu Instagram. Aí vocês vão lá e concorrem. Quem sabe vocês ganham essa bolsa. Tá certo? Fiquem com Deus. Muito obrigado por tudo. E ó, divulguem pros amigos, tá? Que sábado começa o intensivão do Portal FT de 5 fins de semana. Começa sábado. Tá bom? Beijo, moçada. Muito obrigado pela companhia hoje, viu? Foi incrível, viu? De coração. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe vocês. Valeu, gente.